Galera, o Vasco da Gama hoje surpreendeu a todos e venceu a equipe do Fluminense 4-2 no Newton Santos, né? Uma tarde perfeita para o Gabriel Peck, que marcou dois gols. Tivemos também o Vegete e o Prachedes, e o Fluminense marcou com Lima e Marcelo. Um jogo, galera, um jogo muito corrido, e o time do Vasco da Gama teve muita coragem e foi pra cima do time do Fluminense, apesar que você vê assim, a posse de bola do Fluminense muito alta, né? Não quer dizer muita coisa, né? Porque o Fluminense é um time que gosta de ter a bola, mas o time do Vasco foi guerreiro, foi pra cima e conseguiu um resultado, que agora o Vasco tá a um ponto do Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e 5 pontos atrás do Bahia e do Goiás também, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, galera. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Vasco e Fluminense. É importante você olhar para o desempenho, é importante, porque é o que vai te dar um norte para onde o time está indo. Mas nesta altura do campeonato, literalmente, você tem que pontuar, não tem como. E foi um Vasco que aproveitou as oportunidades, é um Vasco que pressiona... Até abrir o placar, era o Fluminense que tinha as melhores oportunidades, né? Sim, mas era um jogo meio encaixado. O que eu gostei muito do Vasco é que o Vasco, principalmente no primeiro tempo... a gente muito imaginava que, não, a posse vai ser do Fluminense, Não, o Vasco, quando teve a bola, tentou jogar também. Obviamente que com um trabalho de tanto tempo do Diniz... É difícil, né? Sendo o Diniz, você não vai... É muito difícil um time ter mais a bola que o Fluminense, ter mais controle que o Fluminense. Mas o Vasco é um time que pressiona muito a bola, a gente vê como os jogadores estão jogando numa concentração muito grande. Aí, o segundo tempo, eu já acho que essa concentração já cai. Você toma um gol logo de cara... Mas a capacidade de se recuperar dentro da partida 43 também... segundos, né? 43 segundos. E aí você... E aquele é o pior momento do Vasco no jogo, né? Porque você toma, o Fluminense cresce. O Eduardo Barros, no caso, vem com umas mudanças bem interessantes no Fluminense. Traz o Marcelo para dentro, coloca o André para fazer a saída. O segundo gol do Fluminense é uma bola do André ali pro Guga, que é sensacional. Entra o Martinelli também. Entra o Martinelli muito bem no jogo. Enfim, foi uma bela de uma partida. Né? André e Guga brilharam nesse lance e foram muito mal no primeiro gol do Peck, né? E aquilo, teve sorte também, né? Uma coisa que o Vasco não vem tendo muito, teve sorte. E assim, a gente tem que pontuar também que o Vasco jogou longe da sua casa, mais uma vez. Por mais que esteja com a sua torcida, é um gramado diferente, para se adaptar, até o Vasco até treinou no meio da semana nesse gramado. E tem mais essa dificuldade, né? Agora, enfim, parece que se resolveu a parada. Quinta-feira, São Januário, né? Esse ponto que o Renato traz, ele é muito importante, né? O Vasco hoje, naturalmente, enfrentando uma equipe como o Fluminense do Fernando Diniz, teve menos posse de bola. Mas a gente vê um Vasco que tem sido consciente com a bola com o Ramon Dias. Mostrou isso contra o Palmeiras dentro do Allianz no primeiro tempo. Sim. Quando tinha posse de bola, tentava jogar, você via ali um trabalho, você via uma ideia, uma identidade dentro da equipe do Vasco, né? Costuma se defender ele num 4-1-4-1, né? Sai um pouco mais para um jogo ali num 4-3-3. Né? A gente vê já uma equipe organizada, estruturada, que está com personalidade, porque o Ramon, quando chega no Vasco, quase todo mundo já decretava que estava rebaixado. O contexto era muito complicado no clube, o ambiente era pesado. E com a experiência dele, ele está modificando um pouco esse ambiente, os jogadores estão passando a acreditar, e hoje foi uma prova, porque sofreu um empate em 2 oportunidades e foi buscar. O time não está desistindo. Então você tem um mental mais forte, uma parte tática nitidamente que evoluiu muito desde a chegada do Ramon Dias, e também jogadores importantes que qualificaram. E a gente já falou aqui do Verratti, a gente já falou do próprio Paulinho. As apostas dele. Sim. A gente pode exemplificar hoje na do Rossi. O Rossi desde o início e participando como assistente dos 2 primeiros gols. E eu, inclusive, farei isso no Twitter também. Eu fiquei com bem pé atrás com o Rossi. Tirei até um salve, falei, o Vasco tá precisando sair dessa situação. É o Rossi que você traz. O Rossi fez um jogo, independente das assistências, muito bem nos retornos, trabalhando muito pro time. É um cara que se entrega bastante. E quando teve a bola, tomou boas decisões. Foi um bom jogo do Rossi. O Marlon começa muito bem também pelo lado esquerdo, coloca um calorzinho ali em cima do Guga, mas depois acaba caindo. Ele teve um problema no rosto, né, com a seleção olímpica. E parece que isso pegou um pouco. O próprio Zé Gabriel, cara, que a torcida do Vasco não gosta, o Zé Gabriel é titular. Mas ele deu umas titubeadas, né? Ele dá, e pra mim essa é a única questão que hoje negativa do Vasco. Com o jogo rolando, você vai a jogadores. Isso é loucura. Porque isso não te traz nada de bom.
você não quer não gostar do jogador, acabou o jogo, tudo bem, o cara vai ser vaiado, vai ficar triste, vai pra casa dele. Agora, no meio do jogo, o cara já não tá legal e toma uma vaiada, aí a tendência é ele fazer coisa ruim. Você falou sobre apostas, um jogador que, quando foi contratado, foi muito contestado, e eu até questionei quando ele chegou a perder espaço com o Ramon Dias no início da passagem, mas tem tido uma sequência agora de jogos corretos, foi o Maicon. Também. O Maicon fez um jogo correto hoje, né? Em posição um pouco mais física, ele mais pelo lado direito, o Léo pela esquerda. Né? Hoje, de novo, ele fez um jogo que ele não comprometeu. Óbvio, ele ficou exposto nas jogadas de velocidade, e aí complica para ele na recuperação, principalmente quando é o John Kennedy. O John Kennedy é muito bom jogador, né? Hoje atormentou a defesa do Vasco, pecou um pouco no momento da finalização o John Kennedy, mas achei que no duelo o Maicon fez mais um jogo correto. E aí passa de novo pelo técnico, né? O cara que é experiente, mas estava desacreditado, né, que muita gente falava que não seria mais utilizado, e ele sendo uma peça importante nessa reestruturação, né, nessa retomada do Vasco. No primeiro gol, uma grande jogada do Paulinho para cima do André, teve até uma canetinha ali, e uma ainda maior, mais bonita, do Rossi para cima do Marcelo, e o cruzamento certeiro. Um Praxedes ali para o Praxedes abrir o placar. O Marcelo hoje, ele mostrou muito do que a gente tem visto nos últimos anos da carreira dele, né? A qualidade que ele tem com a bola, né? Ele faz o gol logo no início, esse gol que a gente vai ver aí agora, né? Com menos de 1 minuto, mas a dificuldade sem a bola, no momento da marcação, ele sofreu um pouco para parar o Rossi, para parar o Pumi, tem algumas oportunidades quando acelerava por ali. O Rossi não tomou conhecimento dele nesse primeiro gol, né, do Vasco, foi muito bem. Aí deram mole pro Verratti, né? Essa jogada no alto, assim, é impressionante, o Plihal. É impressionante como ele sustenta, como ele faz bem o pivô, como ele ganha pelo alto, como ele tem também a consciência por baixo. Ele dá um passe lindíssimo pro Payet no segundo tempo em um contra-ataque. De fato, foi um jogador que está entregando o que o Pedro Raul nunca entregou desde que foi contratado pelo Vasco. O Lima, que entrou no lugar do Arias, que passa a ser uma preocupação para a Copa Libertadores. Daqui a 10 dias tem semifinal de Libertadores. E do jeito que o Arias saiu, sem querer sequer tirar a chuteira, é preocupante. Eu acho que é exatamente tornozeiro, né? Torceu ali meio sozinho, acho que o pé fincou ali no gramado. O detalhe é muito esse, né, Plihal? Porque a maneira como ele não deixava nem encostar, até na transmissão, os amigos da Globo até falaram que o Arias é um jogador que se assusta um pouco mais. Cada um lida de uma maneira. Fica mais apavorado. Ficou mais apavorado, mas assim, tem um momento que o médico vem, encosta, ele não põe a mão, não. Estava bem dolorido. Aí não tem muito o que fazer, é exame, ver se alguma coisa, se for ligamentar, é mais complicado. Se só torcer o inchaço, vai parando, vai deixando, e 10 dias até que é um tempo ok para conseguir cuidar disso, mas é um cara importante. Tanto é que a saída do Arias muda toda a estrutura ofensiva do Fluminense, que o Fluminense já não teve o Ganso hoje. Aí o Eduardo Barros entende, eu preciso de alguém para articular. Aí ele traz o Alexander para a esquerda, né? E essa acho que é uma vantagem de ter Alexander e Marcelo, porque você consegue alternar os dois. E o Marcelo foi o meia no Fluminense no segundo tempo. Sim. Foi o Marcelo que inclusive faz o gol na direita. Tanto é que muita gente, o que ele está fazendo na direita? E depois, o gol foi aos 40 e pouquinhos segundos, depois a gente viu, não, agora ele é um homem livre para rodar, e o Alexander é o lateral. Antes da gente ver os números da partida, vamos dar um pulo no ambiente do jogo, no Nilton Santos. Importante. Nosso Cícero Melo está por lá com as primeiras informações. Pós-jogo, pós-clássico, grande vitória vascaína sobre o tricolor das Laranjeiras, 4-2 para o Vasco. Cícero, nos conte, como diria o outro, o que só você viu. O outro é o Silvio Luiz, grande Silvio Luiz, sempre nos acompanhando também. A tua perspectiva aí do Nilton Santos, Cícero, boa noite. Boa noite a você, Plihal, aos companheiros aí nos estúdios e ao fã de esportes, especialmente hoje para a torcida Cruz Maltina, que está já uma lavada com essa vitória aqui no Nilton Santos, 4-2 diante do Fluminense. Tivemos um público de 35.850 torcedores presentes, quase todos vascaínos, já que 90% da carga dos ingressos era para o time mandante, o Vasco. Poucos torcedores fluminenses, acho que tivemos aqui 2.000 torcedores fluminenses, talvez foi muito, né? E o Fluminense começou como sempre, né? O Fluminense com os desfalques aí do Fernando Diniz, seu técnico da seleção, estava suspenso, então ele não estava aqui à beira do gramado, o Eduardo Barros, seu auxiliar
no tricolor e na seleção é que estava comandando o time. Nesse também não tinha o Samuel Xavier suspenso e o Felipe Melo poupado. O Vasco estava estreando hoje a nova terceira camisa em homenagem aos camisas negras, né? Tradição do Vasco lá no passado. E aí o Fluminense, como sempre, com a posse de bola, dominando o jogo, né? E foi perdendo chances, né? Principalmente todas do primeiro tempo foram com o John Kennedy. E o goleiro do Vasco estava muito bem no jogo, né? Aparecendo o Léo Jardim com grandes defesas, evitando que o Fluminense abrisse o placar. O ditado é antigo, mas sempre é válido no futebol. Quem não faz, leva. O Fluminense não fez e o Praxedes de cabeça apareceu. A gente já viu aí para fazer livre de marcação o gol do Vasco, né, inaugural. O segundo tempo foi uma avalanche, né, de jogadas, de gols, né? O Fluminense empatou logo antes do primeiro minuto, 45 segundos, com o Marcelo, que apareceu no segundo tempo, jogando de meia, né? Meia avançado, com o Alexander na lateral esquerda. E com a categoria que o Marcelo tem, acabou empatando o jogo. Mas logo em seguida o Vasco fez 2-1, o Fluminense empatou de novo 2-2, o Vasco fez 3-2 e 4-2 com a entrada do Gabriel Peck, muitas falhas individuais de posicionamento da defesa do Fluminense. Eu não lembro a última vez que o Fluminense tomou 4 gols, principalmente sendo 3 gols de cabeça. Vitória merecida do Vasco, principalmente pelo espírito de luta, garra, vontade, com o apoio da sua imensa torcida apaixonada, e o Fluminense sofreu o castigo de fazer uma atuação defensiva muito ruim. Quando o Fluminense não consegue ir às redes do adversário, a defesa sempre é firme, mas hoje não foi firme. O Fernando Diniz, imagino, vendo pela televisão, deve estar muito irritado com a atuação do seu sistema defensivo. O Fluminense permanece no 6º lugar com 38 pontos ganhos. Se vencesse hoje, ultrapassava de uma vez o Red Bull Bragantino e o Flamengo e assumiria, entraria no G4 aí, ou no 4º lugar, ou até podendo ser o 3º colocado. O Vasco continua na antepenúltima colocação, 18º lugar, mas agora com 20 pontos ganhos. Diminuiu a diferença para os dois times que estão ali fora do Z4, os primeiros, que são Bahia e Goiás, né? 5 pontos só de diferença, era 8 e agora passou para 5. Rigorosamente igual o confronto aqui no Newton Santos do Clássico, né? 16 jogos, agora 6 vitórias do Vasco, 6 do Fluminense e 4 empates. O Vasco não vencia o Fluminense desde 2019, eram 4 vitórias do time tricolor e 4 empates. O Vasco hoje quebrou esse tabu, voltou a vencer o time tricolor. Os dois times voltam a jogar agora pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, na quinta-feira, um dia que a torcida aguarda há muito tempo, a volta do público a São Januário. Vasco e Coritiba, 7 horas da noite, com a torcida Cruz Maltina empolgada, vai lotar o Caldeirão. E o Fluminense, um dia antes, na quarta-feira, recebe no novo gramado do Maracanã, às 9h30 da noite, a equipe do Cruzeiro. Nós estamos aqui na zona mista. Galera, vitória merecidíssima da equipe do Vasco. O Vasco fez por onde. Se o Vasco continuar jogando essa bola, o Vasco, acredito que daqui a 4 rodadas ou até menos, o Vasco não vai estar dentro da zona de rebaixamento, porque temos uma oscilação também das outras equipes que estão acima do Vasco, né? Você vê o Goiás, o Bahia, e com isso a equipe do Vasco pode se beneficiar. O Bahia é a equipe que está um pouco melhor, né? Mas o Goiás também está tendo um momento ruim, né? A equipe vem se recuperando, mas os últimos jogos assim não tem sido tão bom como antes. Eu acredito que o Vasco pode sim reagir e pode sair da zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Galera, essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa vitória do Vasco? Será que o Vasco vai sair da zona de rebaixamento? Eu acredito que sim, né? Porque o Vasco não merece ficar nessa situação, né? Porque a culpa geral aí é da diretoria que vacilou. Bancou um treinador muito tempo e acabou pagando um preço muito caro. E agora o Ramon Dias chegou para poder tentar corrigir isso. E é um treinador, galera, muito experiente, muito bom, hein? Eu acredito que se a diretoria manter ele para a próxima temporada, conseguir contratar jogadores, o Vasco pode sim brigar por coisas boas, mas o principal objetivo agora é sair da zona de rebaixamento. E já o Fluminense, quando não tem o Fernando Diniz à beira do campo, é uma equipe totalmente diferente. Hoje a equipe do Fluminense cometeu muitos erros que não costuma cometer em seus jogos, e hoje o Fluminense acabou cometendo. Pode ser o efeito por não estar com o Fernando Diniz à beira do campo? Pode ser, mas também pode ser também erro também dos jogadores também, né? Erro que acontece, né? Uma hora ou outra acaba acontecendo esses erros, mas o Vasco mereceu muito essa vitória e agora o Vasco fica muito próximo de sair da zona de rebaixamento.